dias. Amém, irmãos? Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. É um texto bem conhecido da igreja. Diz o seguinte: continuou certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Ou seja, estragou, né? Gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, diga assim comigo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, e com meretrizes tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Esse texto eu acho ele muito, muito lindo demais, né? Eu até não vou me apegar tanto a esse texto, porque nós já ministramos, né? Já teve um culto de jovens, teve um culto de adultos também, vencedores, né? O culto de celebração de domingo normal, que o Antônio Bruno ele ministrou essa palavra aqui, não sei quantos lembram. E assim, e é um texto assim que ele marca as nossas vidas. Por quê? Porque esse texto está falando, sabe de quê? Que ele está falando do reino de Deus, no qual eu e você fazemos parte, né? Só que muitas vezes nós esquecemos que somos filhos e queremos praticar aquilo que o mundo mostra. Queremos olhar para trás sendo filho de Deus. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor e falamos: que Deus realmente me ama? Será que Ele é meu Pai mesmo? Será que eu realmente sou filho de Deus? Não é? Porque muitos buscam herança no Senhor. O que é a herança? Bênçãos. Porque Deus ele deu para todos aqueles que crê. Aquele que crê e quer desfrutar. E aqui, esse filho, ele falou assim: olha, eu vou pegar a minha herança e vou viver a minha vida como eu desejo. Porque você acredita, você entende que na casa de Deus há filhos empregados? Né? Há filhos, mas também há os empregados. Mas qual a diferença do filho para o empregado? O filho, diga assim: sou eu. Amém? Você é filho. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você agora passou a fazer parte da genealogia real de Cristo Jesus. Você agora é um dos muitos filhos de Deus. E existem os empregados. Quem são os empregados?
Os empregados é aqueles que trabalham. Ou seja, depois eu vou mostrar para você, os anjos. Os anjos são os que trabalham. Os filhos é aqueles que desfrutam. Então existe uma diferença aqui. Aí, pastor, então você quer nos comparar então com filhos e anjos. Então o que é que eu sou? Você é filho. Depois eu vou só ressaltar essa questão dos trabalhadores para você entender. Então olha só, esse filho ele falou um dia para o seu pai, falou assim, olha, me dá a minha parte da herança, que eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais desfrutar dessa casa, eu não quero mais desfrutar da sua presença. Então eu vou pegar a minha herança e vou viver a minha vida como eu quero, porque eu mando no meu nariz. Isso muitas vezes não é a atitude de um trabalhador, é a atitude daquele que é filho, que às vezes não quer viver mais na presença do pai. E decide o quê? Viver no mundo, porque acha que viver no mundo é melhor do que estar dentro do reino de Deus. Fazer as coisas que os outros fazem no mundo, às vezes lhe soa melhor do que fazer aquilo que o pai deseja que faça. E aí o que acontece? Só que quando eu pego a minha herança e decido andar para trás, eu decido ter uma postura daquele filho, né, vamos dizer assim, rebelde, né? Porque eu quero usufruir das coisas que há no mundo. Lembra que no mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo não existe nada de bom para oferecer. O mundo existe o quê? O que é que o mundo oferece? Prostituição, vícios, brigas, contendas, falsidade e uma série de coisas. E quando eu decido ir caminhar no padrão do mundo, mesmo sendo filho de Deus, achando que o mundo é um lugar melhor, eu estou querendo participar de tudo isso. Só que como o mundo jaz no maligno, há uma maldição sobre o mundo. Desde Gênesis. E aí o que acontece? Essa maldição vai passar a fazer parte da minha vida também. Ou seja, se eu quero participar de tudo que as pessoas participam no mundo, porque as pessoas que estão lá no mundo querem, então eu também vou me engajar nesse contexto também. Eu não vou estar no mundo e só viver as bênçãos. Eu não vou sair do reino de Deus e vou para o mundo, porque uma hora a bênção vai acabar. Uma hora eu vou cair em si. Aqui como foi. E o que é cair em si? Tipo, ele viveu com o pai. O filho aqui, ele viveu com o seu pai. Ele produziu para o reino de Deus, juntamente com o seu pai e com o seu irmão. Só que depois ele falou assim, olha, eu vou pegar tudo que é meu e vou embora. Porém um dia, quando a riqueza acabou, quando a alegria de estar no mundo acabou, quando a paz acabou, ele se achou o quê? Perdido. Ele falou assim, agora estou eu desejando comer lavagem. Sabe o que é lavagem que dá para porco, né? Se alguém já criou porco aqui, é resto de comida que vai jogando num balde, fecha lá, vai fermentando um monte de coisas, fica dias ali. E quando está tudo espumando ali, os porcos comem como que fosse um banquete. E ele desejou comer aquilo, e o dono dos porcos falou assim, você não vai comer, porque você não merece, você não é digno. Sabe por quê, querido? O mundo não tem nada para te oferecer mais. O diabo ele não tem nada para te oferecer, porque você já tem usufruído disso dentro do reino de Deus. E aí o que acontece? Então não adianta, aqui fala que o texto fala, ele caiu em si. Ele falou assim, nossa, tanto tempo eu vivi na casa do meu pai, nunca me faltou roupa. Nunca me faltou alimento. Ele sempre tem cuidado de mim. Ele sempre tem me dado alimento. Os empregados do meu pai, eles vivem melhor do que eu estou vivendo agora. Ele caiu em si. Mas aquilo aconteceu agora? Não. Ele já sabia que na casa do pai dele havia abundância. Então ele falou assim, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou reconhecer o meu erro. Porque que eles não foi qualquer erro. Porque nesse tempo aqui, se eu chego para o meu pai e falar assim, pai, eu quero a minha parte da herança, ou seja, eu quero que você morra. Porque quando o filho pede a herança ao pai, ele está desejando a morte. Ele está dizendo, porque a herança só se recebe depois que morre. Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos a herança. Porém, hoje nós desfrutamos porque ele morreu, mas ele ressuscitou para nos colocar na posição de filhos, porque filhos não precisam desfrutar de herança quando seu pai morre. No reino de Deus é diferente do padrão do mundo. No mundo tem que o pai morrer para o filho ter herança. No reino de Deus o filho desfruta
com o Pai estando vivo. E é todo o tempo, é uma herança que é uma fonte que não acaba. É bênçãos que não acabam. Por isso nós falamos, é toda sorte de bênçãos. É graça, é favor. Então o filho decidiu sair debaixo dessa graça, sair debaixo do favor para viver uma vida dissoluta. Não, eu vou fazer o que eu quero fazer depois, quando eu estiver velho, quem sabe. Aí a gente vê muitos filhos no reino de Deus que às vezes trocam. Eu estou sem retorno aqui, Bruno. Que os filhos trocam a herança de estar na presença de Deus, às vezes por uma coisa tão simples, banal. Troca por uma música do mundo. Nossa, essa música me faz lembrar dos meus tempos lá. Aí sabe, vai relembrar o tempo de morte. Ah, troca a presença de Deus por, sabe, coisas vãs. Vai numa festa, aí as pessoas falam, olha, não é crente, não é da videira, não é de lá de tal igreja. Não é, olha só como está se comportando. Espera aí, eu deixei de ser filho porque estava em uma festa? Eu uma vez fui num casamento, celebrar um casamento de pessoas que não eram cristãs da igreja aqui, né? E não eram cristãos, né? E assim, eu fiquei chocado, porque assim, todo o tempo, eu e a minha esposa, nós estávamos sentados, né? Celebrei o casamento, tudo, foi lindamente a cerimônia, né? Fomos bem recebidos, o pessoal ficou até meio que constrangidos, porque nós estávamos lá, né? Assim, sabe, nos servindo, mas tinha um grupo de pessoas que eram cristãos. E quando a gente olha, passava assim por a gente com um copo de cerveja escondido. Como que não é para mim. Aí chegava na mesa do canto, sentaram no corredor e foram beber. É pecado beber, queridos? Não é. Problema de cada um sabe o que... A Bíblia fala assim, tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Então é escolhas. Eu escolho se eu peco ou se eu não peco. Né? Se eu vou beber lá na frente de todo mundo para causar escândalo, lá eu vou estar pecando. Agora, se você pega a sua cerveja e vai tomar na sua casa, é um problema seu, você não está escandalizando ninguém. Você não pode ser viciado. Mas nem por isso também sai bebendo, tá? Não sai comprando em bar, pelo amor de Deus. Não estou ensinando o ensino errado aqui, ok? Porque cada um sabe a sua medida. E aí o que acontece? Aí depois de chapar o coco, como diz a história, aí o DJ soltou o som. Aí vamos dançar até aí embaixo. Dançar a música do El Chan, só viu os homens dando requebrado. Eu falei, oh Deus. Aí eu falei assim, esqueceu que é filho de Deus. Porque eu não preciso fazer parte daquilo que o mundo faz para ser feliz, queridos. Você não precisa disso. Então isso é a atitude de, às vezes, alguém que é pródigo, que está falando, eu estou no reino de Deus, eu sou filho de Deus. Ah, mas não custa nada, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é... Sim, Ele é, mas Ele também é justiça. E Ele já te justificou por ser justiça. Então como que eu vou estar no reino de Deus e participando daquilo que o mundo oferece? É a atitude de alguém que é pródigo, que não entendeu que é filho. Sabe? Ele caiu em si. E a primeira revelação foi, os trabalhadores de meu pai viviam melhor do que eu. Né? Na casa do pai, e até os trabalhadores viviam melhor do que a situação que eles estavam vivendo. Então isso assim, dá uma relevância assim, naquilo que diz assim, olha, por que pessoas são abençoadas na igreja e eu não? Por que pessoas têm prosperidade e eu não? Por conta do comportamento, que não entendeu que é filho. Porque lembra aqui, no texto, que o pai fala assim para ele, vem, traz um anel. O pai poderia falar assim, olha, não vou dar mais nada, você não tem mais parte com herança porque você já gastou a sua parte. Só que aqui está falando de reino de Deus. Então olha só, a segunda revelação foi o quê? Eu sou filho, não pelo que eu faço, mas porque Ele me ama. Então aqui ele falou assim, olha, me recebe. Desviou, saiu da rota do caminho, foi para o mundo. Voltou e falou assim, agora eu vou voltar para a casa de meu pai. E vou pedir perdão para Ele. E vou falar para Ele me receber como um empregado. Sabe, queridos, Deus Ele não deixou de ser pai. Ele não deixou de ser seu pai. Ele não deixou de ser aquele que supre a sua vida. Então não abra mão desse comportamento de empregado. Porque Ele falou assim, agora eu vou para a casa do meu pai e vou pedir para que Ele me receba como um empregado dEle.
Sabe, e às vezes nós temos essa postura de falar assim, não, eu vou pedir perdão para Deus, porque hoje eu pequei, então eu vou para o culto hoje, vou pedir perdão para Deus, e vou falar assim, me recebe de qualquer jeito. Não, Deus não vai receber você de qualquer jeito, porque você é filho amado. Você não precisa fazer nada para ser aceito diante de Deus, você só precisa entender, eu sou filho. Sabe, ele falou assim, eu vou lá na casa do meu pai, e vou pedir para mim ser aceito como empregado. Como alguém como um dos seus trabalhadores, porque agora eu já usufruí da herança. Agora Deus, então assim, coloca Deus em uma posição de alguém que é cruel. Não, eu já te abençoei, eu já fiz isso por você, agora se vira. Se você quiser voltar, você agora vai ser empregado. Você não vai mais ser filho. Agora, onde que está isso na palavra de Deus? Você entendeu que às vezes é a nossa convicção errada que nos afasta da presença de Deus, que nos impede de desfrutarmos do melhor de Deus, porque a gente às vezes coloca na nossa cabeça, não, eu não sou filho, eu sou empregado. Então somos filhos não pelo que fazemos, mas pelo DNA que carregamos. Então você já tem o DNA de Cristo no dia que você, levantou a sua mãozinha e falou, Senhor, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu declaro a obra do Calvário na minha vida. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Vou viver uma nova vida. Naquele dia, naquele exato momento, você estava nascendo de novo. Os anjos já prepararam uma festa linda nos céus para receber você. O seu nome foi escrito no livro da vida. Não tem como tirar o nome de um filho dos registros mais, queridos. Não tem. O que pode é eu me emancipar. Falar assim, não, eu não quero ser filho. Eu quero ser adulto, eu quero cuidar da minha própria vida, mesmo sendo menor. Eu vou lá no cartório, pago um advogado se eu tiver dinheiro e saio debaixo da paternidade dos meus pais. E aí eu vou estar pecando, porque eu vou estar desejando a morte deles. Então aí é diferente. Então, essa dúvida é justamente onde o diabo investe na vida das pessoas. Né? Qual é a dúvida? Eu não sou filho. Eu não sou digno, Deus não vai me abençoar. Então eu vou chegar como um coitadinho lá, chorar diante da presença dele e falar, Senhor, me aceita como um empregado. Me aceita como uma pessoa qualquer. Só que você não é qualquer um para Deus. O Senhor tem prazer de te abençoar. Qual foi a postura do pai? Ele falou assim, olha, traz um anel. Traz roupas limpas. Traz sandálias. Então o que ele fez aqui, olha, então na casa do pai tem filhos e tem trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Aleluias. Olha o que diz aqui. João 1:12 diz, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu... Quantos creem no nome de Jesus? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você é filho. Você não precisa nascer de novo, você já nasceu. Você já foi justificado. Amém? Agora aqui, olha o que fala aqui dos trabalhadores que são os anjos. Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Opa, pera lá. Para o serviço a favor de quem? Dos que hão de herdar a salvação. Quem há de herdar a salvação? Diga assim, eu. Então os anjos estão trabalhando a seu favor. É Ele que entrega a bênção para você. É Ele que vai trazer as bênçãos de Deus para a sua vida. Nós não podemos enxergar aqui, queridos. Não temos essa visão aberta ainda. Tem gente que a visão abre, né? E acaba enxergando os anjos, ministradores da parte de Deus aqui. Sabe, eles estão aqui servindo você não está vendo, mas eles estão aqui, porque eles trabalham para o reino de Deus, abençoando a sua vida. Ou seja, você não precisa ter esse trabalho de procurar ser abençoado, você já é abençoado. Mas o diabo gosta de embaralhar tudo, e aí forma o quê? Um terceiro grupo na igreja. Existe você que é filho, existe os anjos, aí ele fala, agora eu vou transformar os filhos de Deus em trabalhadores. Aqueles que só vão receber, vou botar na cabeça deles uma justiça própria tão grande que eles vão chegar diante de Deus e vão achar que precisam fazer coisas. Não, eu preciso abrir culto para me ser abençoado. Não, eu preciso dar o dízimo para me ser abençoado. Eu preciso, aí quer fazer as coisas como barganha para Deus.
Esses são trabalhadores. Porque trabalhadores é aqueles que chegam no horário, até são disciplinados, sabe? Mas não muda o coração. Acho que precisa fazer coisas para agradar a Deus. Você não precisa fazer mais nada. Deus, ele já se agradou de você. Sabe, só tem um texto na palavra de Deus que diz que Deus, ele se arrependeu de fazer a humanidade. Foi lá em Gênesis capítulo 6. Que ele olhou para a iniquidade do homem e falou assim, olha, eu me arrependi. Mas sabe por quê? Porque naquele tempo estava tudo tão corrompido que os próprios anjos que estavam ali para trabalhar, eles se materializaram em homens e foram se deitar com mulheres e geraram uma nação de pessoas deformidáveis, de pessoas sem forma direito. Uns eram grandes mais, um tinha um braço grande, outro tinha uma perna maior, era tudo disforme. Ou seja, formaram aqueles que se chamam nefilins. Eram gigantes, mas porém eram todos sem forma alguma. Aí Deus falou assim, está corrompido, então eu vou acabar com essa geração. Foi o que ele fez. Ele mandou o dilúvio e acabou com tudo. Ele falou, vou recomeçar, porque eu amo a minha criação. Sabe, mas desde a criação do mundo, desde lá do início de Gênesis, ele já tinha preparado os céus e a terra. Ele já tinha preparado o reino dele para mim e para você. Isso é um amor incondicional. Ele não desistiu por causa do pecado de alguns. Ele não desistiu porque ele falou, são filhos. Eu criei para ser filhos. Amém? Então o trabalhador trabalha em troca de um salário. Um filho recebe uma herança. Ou seja, você só tem que desfrutar, porque você é filho. Mas se você está na postura de trabalhador, então você vai querer fazer as coisas para Deus. Ah, não, eu quero limpar o banheiro da igreja, pastor. Pode deixar que todo domingo eu vou ficar responsável por isso, porque eu quero que Deus olhe para mim. Deus não vai olhar para você por causa disso. Ah, não, eu quero ser o porteiro da igreja. Ah, não, eu quero ser o que faz a limpeza da igreja. Eu quero ser o que mexe na mesa de som. Eu quero ser aquele que limpa os instrumentos do ministério de louvor. Aquele que pule a bateria. Aquele que limpa o violão. Aquele que... Sabe, não adianta, queridos. Isso é postura de trabalhador. Empregado é quem faz as coisas por um salário. Ou seja, se eu tenho a mentalidade de querer fazer as coisas para Deus para me ser abençoado, eu estou trabalhando por um salário. Tem gente que acha que liderar uma célula é trabalho. E às vezes é por isso que a célula não rompe, não flui. Por quê? Porque ainda está com a mentalidade de trabalhador. Acha que servir a Deus é trabalho. Não, servir a Deus é graça. Porque filhos desfrutam da herança que já está pronta. Trabalhador precisa trabalhar para ter o salário. Não é assim que funciona? Ou você trabalha só porque você gosta dos seus patrões, acha eles lindos, maravilhosos? Você acorda 5 horas da manhã e fala, não, eu vou trabalhar porque eu amo demais montar cadeira na praia. Eu amo demais carregar peso o dia todo. Eu amo demais ficar lá lavando louça para os meus patrões dar festas e festa, lavar o banheiro deles. Oh, coisa maravilhosa. Você faz isso porque você ama, porque você gosta demais? Não, você faz isso porque precisa de um salário. Aí você está trabalhando. No reino de Deus é diferente, você desfruta. Você é abençoado porque você já merece. Porque Cristo Jesus mereceu em nosso lugar. Quem tem a mentalidade errada acaba servindo ao Senhor para receber algo em troca. Um bom salário, um bom carro, as coisas deste mundo. E se não recebe, isso fica emburrado. Eu já vi pessoas saírem da igreja, sabe por quê? Falou, tem fulano que é abençoado, outro é abençoado, outro é abençoado, só eu não sou. Então eu vou para o mundo, porque no mundo é melhor. Sabe, Deus não fez nada pela minha vida. A pergunta se Ele não fez pela sua, imagina pela minha. Então a minha Ele não fez foi nada. Sabe, precisamos encerrar com essa mentalidade nas nossas vidas. Nós temos que aprender a ser pessoas maduras, filhos de Deus, que são abençoados pelo Senhor. Um trabalhador vive em função de um lugar onde terá melhor retorno. Ou seja, eu vou ficar aqui na videira até hoje, mas se eu descobrir que na outra igreja lá é melhor, na videira lá de Camburi é melhor do que em Juqueí, lá eles vão me dar um cargo maior, então eu vou para lá, porque lá é melhor. Aí isso é a mentalidade de um trabalhador. Porque ministério é unção. É graça de Deus. Não é um serviço. Ser discipulador não é um serviço. Ser líder de célula não é um serviço.
Ser pastor não é um serviço, isso é graça, é eu reconhecer que sou filho e que eu estou fazendo parte de uma obra que já está pronta. Deus, ele é tão bom que ele já entregou a obra pronta para mim e para você. Ser anfitrião não é um serviço, porque se um dia isso é um serviço, eu abro mão e desisto, porque daí eu vou procurar outro serviço melhor no qual eu posso fazer. Ah não, mas na igreja não tem serviço para mim, então eu vou me engajar lá no serviço lá no mundo. Não, eu vou largar meu ministério, porque lá no mundo eu vou me dedicar mais para me ganhar mais dinheiro. Isso é mentalidade de um trabalhador. Mentalidade de filho de Deus. Ele vai saber trabalhar lá no mundo e será abençoado no reino de Deus. Um trabalhador vive baseado em regras e normas. Ou seja, um trabalhador ele não tem liberdade no seu trabalho. Ele trabalha e faz aquilo que está determinado para ele fazer. Se ele tentar fazer diferente, o patrão vai logo lá e chama a atenção. Não quero assim, eu quero que seja dessa forma. O filho, dentro da casa, ele tem liberdade. Ele abre a geladeira quando quer, ele abre o armário quando quer, ele descansa quando quer, ele trabalha quando quer, porque a herança é dele, é filho. Mas vai um trabalhador abrir a geladeira da sua casa, o seu empregado abrir a geladeira da sua casa, ter a liberdade de deitar na sua cama, ter a liberdade de sentar no seu sofá, ligar a TV e ficar lá de perna para cima. O que acontece com ele? Você demite. Ah não, pastor, mas eu sou crente. Eu sou crente, eu não vou fazer isso com o meu empregado. Duvido. Duvido que não faça. Faz. Sabe por quê? Porque você sabe distinguir o que é um trabalhador e o que é um filho. Amém? Um trabalhador não possui completa liberdade. Um empregado não possui liberdade completa em uma casa, pois nada daquilo que é dele realmente. Trabalhador tem acesso limitado, ou seja, tem bênção limitada. Porque ele determinou que ele só é abençoado quando ele faz. Agora um filho, ele tem bênção sem limites, porque ele já é abençoado. Mas um filho precisa trabalhar, e aí? Um filho precisa trabalhar? Precisa. Você está trabalhando pela sua herança. Não que você está trabalhando para merecer. Você está trabalhando porque você já faz parte de um reino. Você já faz parte de uma casa que é necessário o trabalho para continuar a bênção. E aí o que acontece? Olha só o que diz lá em João. João capítulo 5, versículo 15 ao 17. O homem retirou-se e disse-lhe aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O próprio exemplo de Jesus. Eu trabalho também com meu pai. Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15:10, ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque quando nós entendemos que somos filhos, nós trabalhamos pela graça. Fala para o seu irmão que pode estar dormindo do seu lado, fala: você trabalha pela graça, porque você é filho de Deus. Amém? Porque o filho trabalha? Escolhemos trabalhar para Deus, pois o nosso pai trabalha também. Se desejamos ser como o pai, precisamos aprender a fazer as coisas que o pai faz. Se o reino de Deus é também meu, então eu trabalho no reino. Eu estou fazendo algo para mim mesmo. Ou seja, quando você trabalha para o reino de Deus, você está fazendo algo para você mesmo. Diga assim comigo: eu trabalho para mim mesmo no reino de Deus. Então olha só, você quer ser abençoado? Entenda isso. Você não está trabalhando para o pastor, você não está trabalhando para discipulador, você não está trabalhando para o seu líder, você está trabalhando para você mesmo, porque você entendeu que você é filho, faz parte de uma casa, faz parte de um reino no qual tem trabalho, mas porém você trabalha com alegria, com motivação, não esperando algo em troca, porque Deus, ele já abençoou, ele já deu todas as bênçãos, estão a seu dispor. Você trabalha porque você tem um DNA de filho. Por que sentimos prazer em trabalhar junto com o nosso pai?
E acima de tudo, porque ele ama o Pai, ele é inspirado pelo Pai e deseja agradar ao Pai. E sabe o que acontece quando os filhos trabalham? Primeiro, diga assim: o Pai é glorificado. E ele dá prazer ao Pai. Então, por esses dois motivos, tem o texto aqui, está lá em Mateus 17, 5, 3 ao 5. E também está lá em João capítulo 17, 4 e João 17, 8. Depois você pode acompanhar na sua casa. Como o filho pródigo entendeu que não era um trabalhador, mas era filho, quando recebeu um salário. Quando ele trabalhou lá no mundo, que ele recebeu um salário, e falou: vou voltar para a casa do meu pai. Sabe, porque lá eu não sou trabalhador, lá eu sou filho. Filho lá não precisa trabalhar por salário, ele desfruta da bênção. Então, olha só o que acontece aqui. Quando nós reconhecemos que somos filhos, Deus ele faz pelo menos 3 coisas conosco. 3 coisas ele faz. Diga assim comigo: a melhor roupa. Ou seja, Deus coloca a melhor roupa em você. A roupa, ela aponta para a dignidade e beleza. Aponta para a dignidade. Deus tá falando: você é meu filho, então eu vou tornar você digno. Eu vou deixar você belo. Você já viu pessoas aqui, irmãos? Eu já vi pessoas que quando se converteram, ou quando chegaram pela primeira vez aqui na igreja, tinha uma cara emburrada. Tinha uma cara, sabe, feia. Feia que eu falasse, não é que a pessoa não era desprovida de beleza. Não é isso. Sabe, carrancudo. Sabe, mal-humorado. Chegou aqui assim, sabe, todo sério. Porque não era filho. Mas quando se tornou filho, a beleza fluiu de dentro. Porque Deus vestiu a melhor roupa. Deus mudou o semblante. Deus tirou o semblante de dor, de tristeza, e renovou a alegria do Espírito Santo de Deus que há dentro da vida de cada um. Então olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso mesmo de máscara. A pessoa vai saber que você está sorrindo. Olha só que coisa, que pessoa bela e feliz está aí do seu lado. Semblante muda. Por isso que às vezes, de vez em quando chega uma pessoa para você e fala: nossa, como você está diferente. Parece que há alguma coisa, parece estar mais bonito. Não, eu não fiz nada, eu não fiz plástica. Eu só conheci o amor de Deus. B, Deus ele coloca o anel no dedo. O anel aponta para a autoridade. Deus te deu a autoridade de filho. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus te deu a autoridade de filho. Sabe, você é dono do reino de Deus, você faz parte da herança. Então olha só, o anel aponta para a autoridade. Deus está falando assim: olha, diante das coisas que estão acontecendo, fala para o diabo quando ele se levantar: eu sou filho amado, Deus tem prazer na minha vida, você não vai mudar a minha identidade, você não vai gerar dúvidas acerca do meu caráter, de quem eu sou em Deus. É você chegar lá numa festa, num churrasco lá, onde está todo mundo se requebrando, você saber que você é autoridade, que você não precisa requebrar também, você não precisa pecar para saber que é filho de Deus. Você tem postura de filho. As pessoas vão olhar para você e terão respeito, porque você tem a autoridade de Deus na sua vida. Terceiro, ele coloca sandálias nos nossos pés. Sandálias apontam para a proteção. Você tem o Espírito Santo de Deus que te protege. As sandálias são aqui a proteção de Deus, a direção. Olha, eu estou te protegendo. Você não vai se machucar. Você não vai viver como qualquer um, porque eu estou guardando a sua vida. Sabe? Mas o que aconteceu com o filho lá que ficou? Porque às vezes tem o filho pródigo, o filho que vai, que acha que é trabalhador e vai embora. Desfruta da herança e gasta tudo lá no mundo. E quando volta, tem filho que está dentro da casa de Deus e fica com um bico desse tamanho. Porque o que estava lá aprontando todas no mundo veio.
Quando ele pediu perdão para o Senhor colocou uma veste nova nele de novo, colocou o anel no dedo dele, colocou as sandálias, ele começou de novo a ser abençoado. A pessoa fala, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu nunca fiz nada de errado. Eu nunca falei um palavrão escondido, nem dormindo, eu nunca pensei em pecar. Agora, esse daqui que pecou, chegou agora, já está sendo abençoado. Como que isso acontece? Sabe por que você não está desfrutando? Porque você acha que você ainda é trabalhador. Você acha que porque você nunca saiu da igreja, nunca foi para o mundo, você acha que você é melhor. Não, eu trabalho, eu quero ser abençoado. Aí Deus falou, o pai falou, sabe o que para esse filho? Ele falou, vem cá filho, por que você está bicudo aí no canto, enquanto está todo mundo se alegrando ali com o retorno do seu irmão que chegou? Se alegra também. Não pai, mas eu trabalhei com você a vida toda. Eu produzi muito. Eu ganhei vidas para o Senhor. Eu discipulei. Eu levei os irmãos lá, quando estava doente, eu levava para o hospital. Eu disponibilizei o meu carro para ir para conferências. Eu levei jovens para o culto de jovens. Eu fiz um monte de coisa. E eu ainda não fui abençoado. Agora chega esse filho aí que gasta tudo que tem. Aí já vai estar na posição de líder em treinamento na célula. Ele já vai estar liderando célula daqui a um tempo. Ele já está sendo abençoado. A bênção do Senhor já está sobre ele. O que é que está acontecendo? O pai fala, pois é. Todo o tempo você esteve comigo, mas você não mudou a sua mentalidade. Você é filho. Eu não preciso te dar nada. Você pode ir lá e usufruir, porque você faz parte da minha família. Entendeu a mentalidade, queridos? Um estava lá, mas já estava com a mentalidade de empregado. E o que saiu, que estava desejando voltar, também tinha a mentalidade. E Deus, ele não mudou o coração dele. Ele falou, o que retornou é filho, vamos fazer uma festa. Mas o que está também precisa mudar a mentalidade. Porque às vezes, como seres humanos, é duro a gente ver o irmão ser abençoado e nós não sermos. Aí eu falo para você, se você não está sendo abençoado, muda a sua mentalidade. Saiba que você é filho. Que você não precisa fazer nada. Você vai e desfruta do reino de Deus. Se está faltando alguma coisa na sua vida, declara, Senhor, eu desejo isso porque eu sou teu filho. É cura que está precisando, Senhor, eu sou teu filho, eu sou sarado, eu sou curado. A tua palavra determina isso. Senhor, está faltando isso na minha casa. Senhor, eu sou teu filho, o Senhor já colocou, o Senhor já me protegeu, o Senhor já me deu nova vida. Eu quero fazer parte dessa herança, mas eu tenho que ter o comportamento de filho. Deus não abençoa filhos que têm comportamento de empregados. Porque Deus, ele tem prazer nos filhos amados, que entende que são filhos. Você entende que você é filho de Deus? Aleluia. Para mim concluir, então quando o filho ele entende que ele é filho, ele percebe que o melhor é aproveitar o tempo que Deus deu para ele produzir frutos para o Senhor. Trabalhar faz parte da rotina da casa de Deus, mas esse trabalho precisa ser feito com o entendimento correto. Somos filhos de Deus. O pai tem certeza de que você é filho. Não existe nenhuma dúvida para ele. Porque às vezes a dúvida está no nosso coração, não está no coração de Deus. Deus, ele não mudou. Ele é pai e continua sendo pai. Ele não mudou. Às vezes nós que geramos dúvida nas nossas vidas e mudamos nosso comportamento. Não devemos ficar firmes em função das circunstâncias que vivemos, mas pelas coisas que cremos. A obra de Deus será definida pelas circunstâncias que vivemos ou pela palavra de Deus que nós cremos. Você acha o quê? É pelas circunstâncias que você tem que andar? Ou é pela palavra de Deus que diz o que você é? Porque se a palavra de Deus diz que você é filho, então tenha comportamento de filho. O Senhor nos deu uma direção: pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos e fazer discípulos. E isso não muda em nenhum tempo. Isso é função para aqueles que entendem que são filhos. Eu vou falar do meu pai porque ele deseja ter mais filhos. Eu vou curar enfermos porque eu tenho autoridade. O anel fala de autoridade.
As vestimentas falam que Ele já te deu uma nova vida. Ele já te revestiu de poder. Ele já te revestiu de graça. A sandália fala, sabe o que? Aponta para a direção também. No qual Deus, Ele é a sua direção. Seja direcionado por Ele. Sabe, nós estávamos conversando, não vou nem citar isso não, vou citar outra coisa. Muitas vezes nós oramos ao Senhor para que algo aconteça. Só que antes de orar nós já definimos, nós já escolhemos fazer aquilo. Ou seja, vamos colocar numa coisa bem prática. Eu trabalho aqui, mas ali porque tem R$100 que é maior o emprego e tem uma vaga lá para mim, eu abro mão daqui e falo assim, eu vou para lá, vou fazer a entrevista e vou passar na entrevista. É a vontade de Deus. Eu orei, pastor, é a vontade de Deus. Eu estou sentindo paz no meu coração. Aí você sai daqui do lugar que Deus te colocou, Ele deseja te dar prosperidade, te deseja dar estabilidade. Aí você sai daqui e vai para aqui. E as coisas começam a acontecer, começa a cair, começa a decair tudo. Você começa a passar por circunstâncias na qual você não precisava passar. Porque você não esperou ter prosperidade em Deus, continuar na postura de filho. Mas você apenas sentiu paz de falar, não, eu vou fazer isso. Porque Deus está comigo, eu já vi pessoas quebrar a cara por achar que é a sua vontade, que você já tinha decidido. Você orou depois e falou, não é a vontade de Deus para mim. Sabe, queridos, eu uma vez já citei isso aqui. Eu já recebi propostas de trabalhar em outros condomínios. Eu já recebi propostas de trabalhar em São Paulo. Na época eu ganhava R$600 no condomínio. 600. O que é R$600 para sustentar uma família? E eu era zelador, ainda sou. Nada. Acabava assim, ó. Faltava dinheiro por mês. Porque tirava o dízimo, pronto, acabou. Conta sobrava para pagar, acumulava. Eu ia tentando, tapava um buraco aqui, destapava um aqui para tapar outro. E eu recebi proposta para trabalhar, para ganhar tipo assim, 3 vezes mais. Mais não do que o salário que eu ganhava, mas do que o salário que seria o salário de um zelador. Em São Paulo. Aí, olha só que soprou. Você vai trabalhar na Zona Sul, na Vila Mariana, vai caminhar diretamente com o pastor Marcelo, que ele era o pastor na época. Você vai estar junto com as pessoas lá. A pastora Sueli também vai estar lá antes de ir para Portugal. Olha só, é muito bom para ser verdade. Aí eu orando ao Senhor, era o desejo do meu coração. Eu já tinha pensado, já tinha definido. Aí eu conversando com a minha esposa, ela falou, não sinto paz nisso. Mas você não vai precisar trabalhar. Eu vou ser zelador, vou ganhar muito bem, nós vamos só usufruir. Você não precisa trabalhar, você vai cuidar só dos nossos filhos que virão. Ela falou, vamos orar, que eu acho que não é a vontade de Deus. Ah, mas nós vamos caminhar com os tops lá em São Paulo, na videira da Vila Mariana. Né? Igreja elitizada. Né? E aí o que acontece? Quando nós oramos, a alegria e a paz que eu achei que eu estava sentindo que era a vontade de Deus, começou a virar o contrário. Eu peguei e falei, não é a vontade de Deus. Porque Deus me trouxe ao coração. Lembra que um dia você orou para ser zelador nesse condomínio? Você passava aqui, quando a obra estava na fundação, e você levantava as mãos e declarava, eu vou ser zelador nesse condomínio, então eu vou te abençoar aqui. E Deus começou a me abençoar de uma forma assim, sabe, tremenda. Começou a abençoar. Eu tinha entrado em dívida. Eu devia, né? Não com a agiota, com cartão de crédito. Hoje eu decidi que eu não quero nenhum cartão de crédito. Eu só compro à vista. Ou então, se eu não tiver o dinheiro, eu guardo o dinheiro e vou comprar à vista. Mas eu não compro mais em cartão de crédito. Eu falei, não quero. Eu abro mão disso. Né? E aí o que acontece? Deus, ele tem abençoado de uma forma sobrenatural. Mas por quê? Porque eu não tomei uma atitude achando que a minha paz que eu estava sentindo era a vontade de Deus. Eu poderia ter ido para São Paulo e ter quebrado a cara lá. Depois, sabe o que eu descobri? Que nesse condomínio que eu ia trabalhar lá, não para zelador. Só dura 3 meses. Já pensou eu tivesse largado
Só o tempo que eu passei orando mudou de zelador 2 vezes lá. Só. Fora as outras vezes que eu fiquei sabendo. Aí eu falei, não era a vontade de Deus. Se eu tivesse aceitado, talvez a minha vida tivesse destruído. Hoje eu não seria nem pastor aqui da videira, da igreja que eu tanto amo. Não seria. Então, para você ver, postura de filho é saber esperar no Senhor, entender a vontade do Pai. Eu tenho que desfrutar. Quando eu aprendi a desfrutar, e teve uma vez que uni um discipulado, eu pedi a casa 6, emprestado para o meu patrão, para o pastor Tomás, que era o nosso supervisor, ficar, se hospedar enquanto nós tínhamos uma reunião. Meu patrão falou assim, Janel, você nem precisa pedir, só comunica que você vai usar. Qual o patrão que faz isso? Empresta a casa dele para um empregado receber outra pessoa, receber visita. Daí eu preparei um café da manhã, né, lá na casa. Aí o pastor Tomás olhou assim para mim e falou, nossa, como você é próspero, meu irmão. Eu quero orar ao Senhor, agradecer por essa prosperidade. Na hora deu vontade de fazer igual Sara, quando estava velha, estéril, Deus falou, eu vou gerar um filho na sua mulher. Dá risada atrás da cortina. Porque eu falei, esse homem tá doido. Mas não posso dizer para ele que ele é meu supervisor, né? Não vai que ele me deixe sem Santa Ceia esse mês. E aí eu falei assim, prosperidade, pastor, como assim? Eu ainda questionei ele, ele falou assim, olha, qual o empregado que toma café da manhã com uma mesa farta dessa, na casa do seu patrão, que mora em um condomínio, que cuida de uma igreja perto da sua casa, que cria seus filhos numa segurança? Se isso não é prosperidade, que você está esperando ganhar na loteria, para você entender que é próspero, prosperidade não é ter muito dinheiro na conta. É você não estar precisando de nada, porque Deus está sempre suprindo o que você precisa. Engraçado, né? Tivemos festas esses dias. 3 casamentos. Um duplo e um não duplo. Né? Que desde o dia que eu fui convidado para celebrar o duplo, eu fiquei sem dormir. Mas como eu também tinha que celebrar primeiro um civil com efeito religioso, que era a minha primeira vez, eu também falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Nunca fiz isso, Jesus amado. Aí Deus falou, você é sacerdote. Então, irmãos, teve salgados. Eu não sou de comer na hora da festa, que eu gosto de servir, gosto de conversar. Sabe, mas no dia de chuva, que estava aquela chuva tremenda, nós estávamos em casa. Nós trabalhamos o dia inteiro. A gente não tinha feito comida direito. A gente estava comendo a reciclagem da geladeira. E dando glória a Deus. Eu falei, como eu queria comer alguma coisa salgada. Aí a nossa campainha toca. Era a Mari lá com a cestinha de salgados. Eu falei, eu não comi na festa, mas agora eu vou me esbaldar. Porque Deus é maravilhoso demais. Deus cuida. Para você ver os mínimos detalhes. Quando você entende que é filho, você começa a desfrutar e nem percebe. Você nem percebe que está sendo abençoado. Você nem, sabe, acontece. É tão natural desfrutar da bênção de Deus. Tão bom, né? É coisa maravilhosa. É você desfrutar. Sabe? Eu amo vinho, né? Eu não encho a cara não, tá, irmãos que estão em casa. Tomo uma tacinha de vez em quando. Eu ganhei um vinho de 10 anos. Cultivado na vinícola em odres de cobre, depois de cedro, sei lá de quê. E não sei o que lá que eu falei, Deus, eu não sei se eu vou tomar ou se eu fico só admirando essa garrafa. Não sei. Falo, isso é graça demais, porque eu não tenho dinheiro para comprar um vinho de 10 anos desse, assim, assinado pelo cara lá que fez. O maître sommelier, sei lá o quê. Não sei falar francês. Eu falei, só o Senhor para fazer isso. Esse vinho, eu falei assim, eu até falei para o Leonardo, nós vamos um dia fazer uma massa e nós vamos tomar junto esse vinho, mas vai ser uma dosezinha só, tá? Vai ser um cálicezinho só. Quem sabe que eu quero degustar um tempo. Não é só para dizer, tomei. Só para sentir o gosto. O Leonardo ficou todo animado quando eu li o rótulo lá para ele. Ele falou, eita! Eu falei, não se anima muito não. A bênção é minha, eu só vou compartilhar.
Amém, queridos? Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Você é filho amado, Deus cuida de você, sabe, em cada detalhe. Às vezes você não está nem precisando de nada, Deus Ele abençoa. Deus Ele abençoa a sua vida e usa pessoas que entendem que são filhas de Deus para isso. Às vezes você não está nem precisando de uma camisa, mas vai uma pessoa te dar uma camisa e você fala, olha que coisa maravilhosa. Hoje eu estou de sapato novo, ó. Ganhei também. Irmão, gosto de contar as bênçãos, não estou nem aí não. Falar, o pastor é metido, conta muita bênção. Não, estou usando, olha, coisa maravilhosa. E do jeitinho que eu queria, porque eu não tenho um desse, eu tenho um de outro modelo. E eu queria encontrar um desse aqui, procurei na internet desse jeitinho aqui. E não encontrei, eu ganhei. Deus viu meu coração, não estava precisando, mas Deus viu o meu coração. Ele cuida, porque você e eu, nós somos filhos amados. Ele cuida de você nas coisas simples, para que você enxergue o extraordinário dele na sua vida. Deus é Deus, Ele é Pai, é maravilhoso. Amém, queridos? Acho que eu já passei do meu horário, já passei demais. Então fica de pé no seu lugar. Quero estar chamando o Ministério de Louvor aqui. Prosperidade não é sobrar, não é faltar nada, sabe? Prosperidade não é sobrar, é não faltar nada daquilo que Deus tem para mim e para você. Som.